O amor pode ser como o sol nas trevas de alguém. O amor é dar abrigo se a tempestade vem. E quando tudo escuro for e a vida solidão, o amor vai iluminar o coração. O amor nos abre para a paz, clareza e compreensão. Convida a estar pertinho, a unir-nos nossas mãos. E se estiver perdido, sozinho e sem ninguém, o amor te leva ao caminho do bem. Às vezes é como a flor em perfume e beleza, às vezes passa pela dor da força e traz firmeza, mas ninguém vive sem amor. A gente quer carinho e vê que nas horas de dor jamais se está sozinho. É o amor, às vezes como o mar, na força e na brandura, como o fogo que aquece o frio, o brisa de ternura. Pra sempre assim quero viver e meu sonho alcançar, simplesmente pra poder te amar. Mas ninguém vive sem amor, a gente quer carinho e vê que não só jamais se está sozinho. É o amor, às vezes como na força e na brandura, como o fogo que aquece o frio, o brisa de ternura. Pra sempre assim quero viver e meu sonho alcançar, simplesmente pra poder te amar. Música do Sérgio Castro, Doutor do Amor. Vamos lá. Jesus, Mestre divino do amor, reduz a dimensão da nossa dor, ampara os corações necessitados que vivem a sofrer sem despertar. Amigo, conduz a Deus nossos anseios e vem nossos receios afastar. Assim, quando a nova alvorada ilumina as nossas vidas,
permite que a tua luz e o teu carinho cicatrizem as feridas e para gravar o teu amor dentro dos nossos corações, recebe as nossas preces de esperança para curar nossos irmãos. Jesus, Jesus, quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Começa em mim, se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão,
dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de mudar, paz pela paz, pela justiça. Tudo certo? Tudo bem? Tudo bem, tá te ouvindo, tranquilo. Pode mais outra música? Pode, claro. Pode, então vamos lá. Vamos fazer essa que eu estava fazendo, que houve um corte. Vamos fazer de novo. Uma música muito atual. Mas o mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de mudar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar, paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de mudar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar, paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas. Tudo bem? Excelente. Ficou bom aí? Ficou muito bom, né, gente? Pode ir comentando aí no chat, tanto que ficou bom. Para quem entrou enquanto eu estava cantando, esse é o Luiz Gonzaga, que toca na Comunhão, toca no Semente de Luz aqui em Brasília.
Enfim, hoje é a primeira vez dele aqui no Foi Amor e a gente agradece muito. Eu que agradeço, viu? Sempre que precisar, é só ligar para a gente, marcar o dia, que acabar essa confusão aí, com certeza, logo a gente está, viu? Pode contar com a gente, tá bom? Combinadíssimo. Tá firmado já, então, essa parceria. Isso. Tem mais uma? Você que sabe, se você quiser, eu posso fazer mais uma. Vamos à Cabe? última, então, beleza. Vamos à última. Vamos. Do grupo AMBI, Súplica a Jesus. Vamos lá. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugar nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, e ao teu encontro queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. E ao teu encontro queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminhamos juntos com a luz. O tema de hoje é: ante os adversários, retribuir o mal com o bem. E quem vai falar para a gente hoje é a Larissa Chaves, que atua no canal Inspiração Espírita. Recomendo a todos, muito bom. É a primeira vez que a Larissa está aqui no Fé e Amor, e por isso, Larissa, seja bem-vinda. Estamos muito felizes que você aceitou o nosso convite por estar aqui. E, sem mais delongas, gostaria de te passar a palavra e, assim como foi dito na prece, te mandar todas as boas vibrações, que você seja muito feliz e amparada na sua fala de hoje. Obrigada, Elô. Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui pela primeira vez para esse estudo. E o tema é um tema bem desafiador na prática. Na teoria, acredito que todos nós já tenhamos em algum momento escutado isso, lido, estudado. Não é nenhuma novidade. Já há mais de 2000 anos esse tema tem sido repetido. Mas na prática segue sendo um desafio diário para cada um de nós. Então nós vamos lendo e trocando aqui ideias. Quem desejar fazer perguntas em algum momento, fique à vontade. Então, extraindo aqui dos evangelhos de Mateus e também de Lucas, constam as seguintes passagens. Aprendestes que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz se levante o sol para os bons e para os maus,
e que chova sobre os justos e injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Mateus 5, 43 a 47. Digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus 5:20. Se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam. Se o bem somente o fizerdes aos que vô-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida. Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá? Quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para oferir a mesma vantagem. Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai, sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Lucas 6, 32 a 36. Antes de nós adentrarmos os comentários que Kardec coloca aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, quando ele vai nos esclarecer sobre essas passagens do Evangelho de Jesus, eu me recordei, lendo esses trechos do Evangelho, de um livro também que acredito que, se não todos, muitos de nós aqui conheçamos, que é o livro Paulo e Estevão. E eu me recordo do início desse livro, quando Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, vai nos apresentar a trajetória de 3 espíritos, um pai, um israelita típico, um descendente que já havia sofrido muito, que já sabia as asperezas que os judeus viveram das suas peregrinações, das suas dificuldades, que já havia sentido o peso do jugo do Império Romano, já havia perdido terras, perdido posses, a sua própria esposa, estamos falando da personagem Joquedebe, e a esposa dele, anos atrás, já havia inclusive padecido de desgosto, deixando com a responsabilidade de terminar a criação dos seus 2 filhos, do casal de filhos, exatamente por conta dessas perdas, desses baques, dessas injustiças. Joquedebe já havia sido até mesmo preso em função daqueles que, em nome do poderio de Roma, se apropriavam das terras alheias e faziam ali em Corinto, naquela antiga província, tudo quanto desejavam, sem nenhum tipo de respeito, sem nenhum tipo de misericórdia ou de piedade. E então nós percebemos pela narrativa de Emmanuel que aqueles 2 jovens, Gesiel e Abigail, aqueles irmãos, Abigail com 18 anos, que é narrada como uma bela descendente do seu povo, com traços também típicos, com um olhar profundo, e o seu irmão, alguns anos apenas mais velho que ela, nós percebemos naquelas 2 personagens que foram criados aos cuidados iniciais da mãe e naquele momento já sob a responsabilidade e também auxiliando o próprio pai, nós percebemos uma sabedoria milenar. Porque a fonte que essas personagens, que Abigail e que Gesiel, beberam para que eles pudessem ter as suas bases, a sua fé,
a sua confiança em Deus, foram o líquido, foi a seiva do Antigo Testamento. Daquela linguagem que à época eminentemente oral era passada de família em família, de pai para filho. Eles frequentavam, de certo, alguma sinagoga da região, escutavam também ali as preleções dos escribas, dos fariseus, dos sacerdotes da época, mas, acima de tudo, eles tiveram a oportunidade de juntar aquilo que já traziam em sua bagagem espiritual as orientações amorosas daquela mãe, que naquele momento, quando inicia a narrativa de Emmanuel, já havia falecido, mas que nós percebemos tão presente naquela criação, porque onde muitos só conseguiam ver justiça, ela soube mostrar aos seus filhos também a presença da misericórdia, também a presença do perdão, também a presença da tolerância, também a presença da indulgência. E o mais interessante é que, mais à frente nessa obra, quando Emmanuel começa a trazer as características daquele que inicialmente era Saulo e que mais tarde se transmutaria em Paulo, o grande apóstolo dos gentios, qual a notícia que Emmanuel nos dá? Que aquele garoto Saulo teve a oportunidade de estudar, de aprofundar-se entre os melhores sábios, entre os principais sacerdotes da época. Pôde, inclusive, instruir-se na lei, nas escrituras, nos ensinos. Inclusive, ele falava o grego, que é como se fosse o inglês daquela época. Tamanha a formatura, as oportunidades, o investimento que era feito. Mas aquilo que era estudado, a base de todos esses ensinamentos era comum aos judeus. Era a mesma base que aquele casal de jovens irmãos simples de Corinto, sem tantas oportunidades e sem a orientação de grandes sacerdotes, havia obtido, que era exatamente os escritos, os ensinos do povo hebreu, do Antigo Testamento. E então, o que a gente vai perceber? Que na orientação e na forma como Saulo soube interpretar, soube aproveitar aquele mesmo material, ele conseguiu apenas enxergar o peso da justiça, o peso da lei, sem nenhum tipo de flexibilidade, sem nenhum tipo de piedade, sem nenhum tipo de exceção. E então ele vai crescendo e, por mais que existisse ali nos escritos a parte do amor de Deus, da sua misericórdia, porque isso também está presente no Antigo Testamento, mas ele não tinha olhos de ver isso. Ele só conseguia enxergar a intransigência, só conseguia enxergar o temor, só conseguia enxergar a justiça. Então, nós observamos, de um lado e de outro, formas bem distintas de ler o mesmo texto. E alguns poderão dizer, mas é porque o texto do Antigo Testamento é um texto mais rico em simbolismos, a gente pode ter uma dificuldade maior de compreender, é necessário uma maior interpretação. E hoje, nós, que aqui estamos estudando algo que não poderia ser mais claro do que é a terceira revelação, a doutrina espírita, o Consolador prometido, ainda hoje observamos que, lendo o mesmo texto, nós poderemos interpretar de formas muito distintas, porque acredito que todos nós aqui, em algum momento, se nós tivermos um mês, e aqui vocês já tiveram, pelo menos, fora as reuniões presenciais e os muitos anos ou décadas que acredito que muitos amigos aqui já tenham no movimento espírita, mas só a notícia que eu já tive aqui da Elô são 30 reuniões só aqui pelo Zoom. Então, eu acredito que nessas 30 reuniões, todos nós já temos em algum momento escutado este ensinamento, de que não basta amar os amigos, é necessário também
exercitar a tolerância, a benevolência, a indulgência, a tolerância, o amor aos nossos inimigos. Mas, como disse no início, a teoria parece simples e a prática é complexa. E eu queria começar essa reflexão solicitando que cada um, sem precisar responder aqui, abrir o áudio, mas intimamente, se faça a seguinte pergunta: quem são hoje os meus inimigos? Porque para a gente amar alguém, a gente precisa saber quem é esse alguém. Então, se eu acho que eu não tenho nenhum inimigo, se eu acho, eu não tenho inimigo, não tenho inimigo, não. Então, a gente vai participar do estudo pensando que o estudo não é para a gente. E aí o estudo já fica superficial, porque eu começo a achar que alguém precisaria no meu lugar estar aqui. Mas seria tão bom se fulano estivesse aqui agora. Eu vou pedir para a Elô depois mandar para essa pessoa, porque não é para mim. É para fulano, é para Beltrano, é para o vizinho. Se o meu chefe estivesse aqui para poder escutar essa mensagem. Então, a primeira provocação que eu acho importante que nos façamos é que tragamos a nossa consciência. Quem é hoje, nesse momento da minha existência, onde estão situados os meus inimigos? E quando a gente fala inimigo, parece que está pesado, né? A gente já imagina alguém que a gente desejaria morte. Então, vamos facilitar a lição. Existem gradações. Nos amigos, não existem gradações? Todos os amigos são do mesmo jeito? Não. Nós podemos ter aquele amigo que a gente encontra na casa espírita, que a gente bate um papo ali, acaba ali a amizade, né? Aquele amigo de casa espírita. Nós podemos ter aqueles amigos que a gente só encontra no trabalho, e podemos ter aqueles amigos que são para todas as horas, que nós levamos para a nossa vida, para a nossa intimidade. São gradações de amizades, gradações de intimidade, gradações de confiança, gradações de ternura. Cada uma dessas pessoas tem a sua importância na nossa vida, tem o seu papel na nossa vida, assim como nós também somos amigos de diferentes pessoas, de diferentes formas. Tem amigos que a gente só escuta, que às vezes não sabe nem nada da nossa vida, mas a gente sabe tudo da vida daquele amigo. É aquele amigo que a gente é mais amigo do que ele é nosso amigo. Mas pode ter alguém também que a gente faça a mesma coisa, às vezes sem perceber. A pessoa mal começa a falar, você não sabe o que eu estou passando, e a gente já adianta, nossa, mas comigo está bem complicado. E aí a gente não dá oportunidade da pessoa dizer nada da vida dela, porque logo já estamos desabafando, descarregando as nossas aflições. Faz parte da vida. E assim também, em relação às nossas inimizades, nem todos os nossos inimigos são aqueles inimigos que nós encontramos nos romances de Victor Hugo, ou nas tragédias dos romances espirituais, também anotados nos livros. Eu até participei de uma conversa com Elô sobre o livro Nas Voragens do Pecado. Às vezes, na nossa cabeça, a gente já imagina a tragédia. Tudo bem, nessa aqui está mais leve. Mas ainda assim, existem essas inimizades, às vezes silenciadas. Às vezes parece uma guerra fria entre Estados Unidos e União Soviética. Ninguém joga bomba em ninguém, mas existe um conflito velado. Todo mundo sabe que existe. Às vezes o conflito é na própria família, entre sogra e nora, genro e nora. Todo mundo senta à mesa, um dá presente para o outro, mas existe ali, por debaixo dos panos, sentimentos contrários, pensamentos negativos, às vezes aquela pequena maledicência, que o espírita não faz maledicência, né? O espírita faz um comentário de preocupação e diz assim, liga para o outro e fala assim, nossa, eu estou tão preocupado com fulano, parece que está sofrendo uma interferência espiritual, mas não é maledicência, é um pequeno comentário apenas, que pouco contribui, cria ali uma energia em volta da pessoa, que todo mundo já olha para a pessoa como alguém que está obsidiado. O fato é que eu espero que cada um de nós tenha podido imaginar alguém
Às vezes, esse alguém que vocês pensaram, e eu também pensei no meu alguém aqui, eu estou participando também da tarefa, seja alguém que a gente muito ama. Porque, em geral, as maiores inimizades são frutos de um amor que adoeceu. Quem aqui, pelo menos dos que estão aqui com a imagem aberta, levanta a mão para eu ver, levanta assim o dedinho. Quem aqui já participou ou participa, ainda, tirando a parte, não esquece que a gente está na pandemia, finge que a gente está na vida normal. Quem participa de reunião mediúnica ou já participou de reunião mediúnica? Então, vocês vão ser as minhas testemunhas aqui. Se o que eu vou falar agora, vocês já presenciaram, vocês fazem assim. Se o que eu vou falar agora, vocês nunca viram, desconhecem, vocês fazem assim. Quando a gente observa na reunião mediúnica, aquele espírito que chega endurecido, diz que vai acabar com todo mundo, que vai fazer, que vai acontecer, às vezes ele começa a falar ali de alguém que a gente não sabe quem é, mas que ele está perseguindo, que ele está acompanhando, que a gente que está agora se fingindo de coitadinho, que está se escondendo nessa carinha agora, mas que já fez, que já aconteceu. E aí, através da conversa, né, a gente vai perceber, vai entendendo um pouquinho mais a história daquele espírito. Em geral, quando a gente consegue acompanhar essa história, esse espírito que essa pessoa tanto odeia, que fez mal, que foi enganado, que foi traído, é alguém que esse espírito sempre odiou? Ou é alguém que esse espírito já amou? Porque o que eu tenho observado é que todas as vezes, se não 100%, 99,9%, que chega um espírito assim, na minha cabeça já vem, tem amor não resolvido aí. Em geral, são relacionamentos que geraram algum tipo de traição, algum tipo de frustração, algum tipo de desilusão, e que muitas vezes aquele que agora está no papel de um obsessor, de alguém que persegue, já foi vítima, ele agora está como algoz, mas em algum momento ele foi vítima. E às vezes a história é tão antiga que esse que já foi vítima já foi algoz antes. E assim, nesse ciclo de vítima, algoz, os inimigos, que em verdade muitos já se amaram, vão se reencontrando e vão retroalimentando um ciclo de amor e ódio, amor e ódio, amor e ódio. Então, muitas vezes, numa existência em que eles planejam vir juntos, para transformar aqueles grilhões, aquelas algemas, em laços de afeto, em laços de fraternidade, muitas vezes na espiritualidade se reencontram. Os benfeitores espirituais fazem ali um intermédio, tentam auxiliar o planejamento, e então, com aquele olhar alargado da espiritualidade, é comum que ambos aceitem retornar, que aceitem passar pela experiência do perdão, do reencontro. E eles lá, na última, estavam se odiando, mas aí, trégua, paz. Quando chega aqui, um olha para o outro e fala assim, nossa, eu conheço de algum lugar aquela pessoa ali. Já senti assim, meu coração bateu forte. Ah, deve ser reencarnação, vidas passadas, alguma coisa. E aí esses dois, né, que não estão lembrando nesse momento, graças a Deus e graças à lei de reencarnação e à bênção do esquecimento, não estão lembrando que passaram pela mediúnica, que se odiavam, que um já traiu o outro. Às vezes um deles até diz assim, tem alguma coisa, às vezes, que eu sinto assim, quando a pessoa dá uma olhada para o lado, assim, eu sinto uma coisa, fala, mas besteira, né? Porque, assim, o sentimento tá tão maravilhoso, e aí a espiritualidade está ali também ajudando, né? Dizendo, vamos, foi isso que foi planejado, se reencontrem. E aí essas pessoas se reencontram e as coisas parecem que vão bem. Só que vem o dia a dia, vem a convivência, vem as imperfeições que começam a se entrechocar, porque, em verdade, nesse planeta que nós vivemos, com exceção dos missionários, que eu imagino que tem alguns aqui, mas tirando esses que a gente abre exceção, a maioria de nós está aqui
com uma bagagem de imperfeições. Vez que outra, essas imperfeições se chocam. O orgulho de um com o orgulho do outro, o egoísmo de um com o egoísmo do outro. E esse entrechoque vai aguçando aquelas lembranças. Muitas vezes, alguns desses que se comprometeram a manter a fidelidade, a não mais se equivocar naqueles mesmos lugares, caem nos mesmos deslizes. E então reacende a inimizade. Então, se amaram novamente e agora reacendem o ódio, reacendem o amor ferido, reacendem a inimizade. E aí todo aquele pacto de perdão é mais uma vez desfeito. E aí se um desses desencarna, logo a gente retorna para a reunião mediúnica e aquele mesmo processo. Até que alguém se decida a quebrar esse ciclo. E é aí que nós entramos no nosso tema de uma forma mais direta. O que seria esse amor aos inimigos? Que, pelo que estamos vendo aqui, podem, em muitos casos, já ter sido grandes amigos, já ter sido grandes amores. Quem de nós poderá precisar se o filho que temos hoje no nosso regaço não foi já um inimigo? Se o esposo, a esposa, a sogra, vocês percebem que eu falo bastante desse exemplo, mas só porque a gente está aqui no Zoom. Já não foi também um inimigo? A gente não sabe. Porque como a lei de fraternidade nos convida a retornar para refazer esse caminho, para trabalhar essas questões, então a ideia é que o inimigo de ontem, que talvez tenha sido amigo anteontem, daqui para frente se transforma em amigo, se transforma em amor, se transforma em irmão. Então, muitos dos que hoje nós já consolidamos a trajetória, já não temos grandes questões, já consideramos da nossa família espiritual, podem já ter nos dado muito trabalho. E nós também a eles. Nós não temos certeza. Alguns desses estão hoje na nossa convivência e nós temos consciência. Esse aqui foi inimigo até ontem à noite, porque hoje de manhã a coisa já não melhorou muito. E nós percebemos que a trajetória ao lado daqueles espíritos é mais complexa, é mais difícil, requer um esforço. Por mais que a gente ame, por mais que o amor esteja ali aflorado, a convivência é pesada. A gente às vezes está pisando em ovos porque qualquer coisa desanda o relacionamento, a vontade que a gente tem é se afastar. Então, esses inimigos que nós precisamos amar, através da lei de reencarnação, nós temos um convite a conviver, a reencontrar e a esquecer esse passado para que a gente possa refazer essa trajetória, por mais que alguns impulsos retornem. Agora, existem também aqueles que nessa existência estão agindo de forma equivocada conosco, que às vezes não estão na nossa família, que às vezes estão no nosso trabalho, às vezes, muito raramente, estão na casa espírita ou em outros grupos religiosos. Às vezes a gente encontra no condomínio, né? A gente vem morar num lugar e fala, nossa, eu tô amando a minha casa. Aí uma pessoa compra a casa do lado depois de você. E você fala, meu Deus do céu, nem terminei de pagar a casa ainda, esse ser humano aqui. E aí essas pessoas que às vezes nos ferem de uma forma mais ostensiva e que a gente não sabe nem por que a pessoa está fazendo aquilo, porque no mundo que nós vivemos, de imperfeições, de provas e de expiações, existem sim pessoas que ainda se fazem um instrumento muito direto do mal, sem nem perceber. E essa mensagem que nós lemos aqui, os comentários de Allan Kardec sobre esse tema são muito lúcidos, porque ele vai nos dizer, especialmente em relação a esses inimigos mais declarados, a esse que às vezes nos caluniam de forma direta, nos atacam, sem que nós tenhamos feito nada, Allan Kardec vai nos dizer, olha, não adianta a gente forçar a barra. Não adianta a gente querer interpretar o ensinamento de forma literal e achar que na nossa condição espiritual, porque puro como Jesus, que eu saiba, só veio ele.
Pelo menos essa é a informação que os benfeitores deram a Allan Kardec. Então, achar que na nossa condição espiritual nós conseguiremos devotar a esses inimigos, a esses que ainda nos atacam, a esses que ainda fazem atos que a gente às vezes não sabe nem de onde veio, e que nós seremos capazes de amá-los do que amamos a um filho, a um irmão, ao esposo, à mãe, ao amigo, àquele que nos ajuda, aquele que nos soergue, aquele que nos incentiva, Allan Kardec nos dirá, não é essa a interpretação mais adequada. E ele vai explorar, inclusive, o campo dos sentimentos, para nos dizer como a gente vai poder, do campo dos sentimentos, sentir por alguém que está nos tratando bem, que nos incentiva, que nos admira, né, que está ali contribuindo, caminhando junto, a mesma coisa que a gente sente por aquele que está nos traindo, por aquele que está nos enganando, por aquele que está nos apunhalando. Como Jesus poderia nos pedir isso? Então, Deus é capaz de fazer isso, mas Deus não é um espírito em peregrinação como nós. Deus é o Criador, Deus é o amor, Deus é a justiça, Deus é a misericórdia, nós somos criaturas. Então, precisamos também compreender que o que é solicitado à criatura num estágio evolutivo como o nosso, em que não somos ainda sequer bons, quem dirá puros, estamos ainda numa etapa tão limitada. O anjo existe em nós, mas esse anjo ainda está dormindo, um sono profundo. E estamos ainda tão arraigados às nossas paixões, tão necessitados de gradações mais simples do aprendizado. Não dá para a gente querer ser anjo antes de ser humano. A etapa que estamos nesse momento buscando nos graduar, é a etapa, é a consolidação da etapa de humanidade. E o que pode ser solicitado a alguém que está nessa turma? É como se nós, às vezes, estamos num processo de alfabetização. E aí achamos que nos está sendo solicitado aprender logaritmo, Bhaskara, coisas que até quem passa pelo ensino médio às vezes não aprende. Eu mesmo passei e nunca aprendi. Então, no nosso caso, estamos ainda nas primeiras letras, aprendendo mais e menos, multiplicação e divisão. E é isso que Allan Kardec traz aqui. Ele vai nos dizer assim: a diversidade na maneira de sentir, nessas duas circunstâncias diferentes, no caso dos amigos e dos inimigos, resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. Os mais sensíveis percebem isso. Que às vezes a pessoa pode não te fazer nada diretamente, que você capta uma onda diferente, você sente ali que tem uma coisa que está te repelindo, que você às vezes tenta ultrapassar aquela barreira e não adianta, não vai. E ele continua: o pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deva estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Se este preceito parece de difícil prática, impossível mesmo é apenas por entender-se falsamente que ele manda se dê no coração, assim ao amigo como ao inimigo mesmo lugar. Uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir matizes diversos de um sentimento, à razão cabe estabelecer as diferenças conforme os casos. Então, quais são os inimigos que nós teremos mais condições de verdadeiramente amar, no sentido real da palavra amor? Porque mesmo o amor tem matizes.
Nós podemos amar muitas pessoas e não é o mesmo amor. Eu, por exemplo, achava que eu não teria filhos. Eu tenho uma filha hoje, que ela vai completar semana que vem 4 anos. E eu acho tão interessante, porque se eu não tivesse a Marina, eu nunca saberia nessa existência o que é esse amor. Eu já havia experimentado outras formas de amor. Amor à minha mãe, amor ao meu pai, amor aos meus irmãos, amor ao meu esposo, e tudo isso é amor. Mas o amor que eu devoto à Marina é muito diferente de todos os outros matizes desse sentimento. Minha mãe me falava isso. Você só vai saber o que é amor de mãe, coisa que mãe fala, se a gente não aceitar, depois, bate na nossa testa. Você só vai saber o que é amor de mãe quando você tiver um filho. Eu dizia, como eu não vou ter filho, não vou saber. Então, fica para a próxima. Pois tive, estou testemunhando, quem não tem, recomendo. Porque a gente só conhece essa expressão do amor depois que a gente sente. Por mais que a gente já tenha experimentado possivelmente outras existências, a gente esquece. E da mesma forma que Allan Kardec está nos dizendo, existem diferentes matizes desse sentimento. Existem diferentes formas de amar um inimigo. Aquele inimigo que, através da lei de reencarnação, se apresenta na nossa família, se apresenta como um pai, se apresenta como uma mãe, se apresenta como um familiar, é alguém que nós teremos maiores condições de desenvolver esse amor, e por isso que a lei permite isso. Que muitas vezes inimigos ferrenhos de muitas existências venham unidos pelo laço sanguíneo, porque aqueles anos iniciais da infância, aqueles cuidados, vão facilitando a ressignificação daqueles laços. O meu pai, que já desencarnou há alguns anos, e os meus irmãos, eu identifico claramente, eu sou a mais nova, raspa da raspa do tacho, mas eu identifico plenamente que entre o meu pai e os meus 4 irmãos, existem elos passados de muita inimizade. Tanto que uma vez, conversando com um médico, quando eu morava ainda na minha cidade natal, Salvador, ele disse assim, Larissa, você se preocupa tanto com seu pai, com seus irmãos, mas, na verdade, um amigo espiritual me pediu para te dizer que hoje eles estão bem, porque antes eles estavam se apunhalando, eles estavam se agredindo, e agora o máximo que acontece é um gritar com o outro, é um ficar sem falar com o outro. Então, aos seus olhos, está muito ruim, porque o que é que você queria? Um dizendo que amava para o outro, se abraçando, mas nessa não vai dar, você está querendo muito. Não, isso não foi nem planejado. A espiritualidade falou assim, olha, se nessa daqui um conseguir sentir pelo outro um pouquinho desse amor, pai e filhos, se já der assim, uma facilitada para a próxima, olha, completistas, porque não dá para pular etapas, não dá para alguém que se odiava, que já se matou, que já se apunhalou, chegar na outra e tudo são flores. Então eu, por exemplo, já tinha um elo com meu pai mais facilitado, com declarações de amor, cartas no Dia dos Pais, porque nós não trouxemos esse reajuste. Nós já havíamos nos reajustado em outras oportunidades. Então é uma outra experiência, não dá para comparar. Em relação àqueles nossos inimigos que nessa existência estão se apresentando como inimigos, que de alguma forma estão nos atacando, como que nós vamos solicitar para uma mãe, e eu já tive a oportunidade de conversar frente a frente com uma pessoa nessa situação, num grupo de enlutados, como eu vou pedir para uma mãe que vem conversar comigo, porque o seu filho foi assassinado, e vou pedir para essa mãe, olha, ama esse inimigo, ama esse assassino, que nem você ama o seu filho? Será que é isso que Deus requisitaria dessa mãe? Ou será que a proposta de Deus para ela é um dos matizes, uma das nuances desse amor? Olha, minha filha, se você conseguir não alimentar o ódio, se você conseguir não alimentar o rancor, se você conseguir transformar a sua dor intensa em saudade, lembrar dos momentos bons com seu filho e imaginar que esse que assassinou seu filho é uma pessoa doente, é uma pessoa que precisa de ajuda,
é alguém que também tem uma mãe. E quão doloroso deve ser para uma mãe ser mãe de alguém que assassina o outro. Ao menos o seu filho foi a vítima. Porque a mãe de Judas, de certo, também sofreu muito. Maria de Nazaré sofreu, mas Judas também tinha mãe. E é interessante que a gente compreenda o que está sendo solicitado de cada um de nós. Porque conforme a situação, o ensinamento se desdobra aos nossos olhos com uma proposta que está sempre relacionada ao que nós podemos ofertar. Qual a nossa condição? Porque existirá a mãe que, diante de um filho assassinado, é capaz de amar o assassino. Eu já tive notícia de um livro que relata essa história. E essa mãe, inclusive, soube da história do assassino, soube que era alguém que não teve mãe, e visitou durante todos os anos o assassino de seu filho no presídio, e depois adotou aquele jovem. Existe? Existe. Mas a gente precisa saber qual a minha real condição. Porque talvez eu não tenha condições de fazer o mesmo que essa mãe fez, que já tem dentro de si um amor mais trabalhado, já é de certo alguém um pouco mais amadurecido. Se o que eu posso fazer é não guardar mágoas, é não me vingar, é não retribuir o mal com o mal, é não desejar o mal que eu faça. Agora, se a minha expressão de amor aos inimigos pode dar mais um passo, se eu já tenho condições de não só não fazer o mal, como fazer o bem, como desejar o bem, que assim eu faça. E assim cada um de nós vai sendo requisitado pela espiritualidade, vai sendo requisitado pela mensagem de Jesus, conforme as nossas possibilidades. Até chegarmos às gradações daqueles que já nem se ofendem, daqueles que verdadeiramente não têm inimigos. E não é não ter inimigos do ponto de vista racional, é não ter inimigos do ponto de vista do coração, que realmente não sentem absolutamente nenhum rancor, nenhum melindre, nada de negativo, que só vibram no amor. Mas isso, meus amigos, são lições para espíritos jamais experimentados. A grande maioria dos habitantes do nosso planeta precisam ainda trabalhar a própria raiva, trabalhar os próprios sentimentos, aprender a amar os de casa, aprender a conviver com fraternidade, com tolerância, com benevolência, com indulgência, com o perdão cotidiano, para que então sejamos capazes de alçar voos rumo a esse verdadeiro amor, a intensidade e as nuances desse amor proposto por Jesus. Então eu agradeço imensamente esses minutos aqui com vocês e deixo esses minutos finais para se alguém quiser interagir, fazer alguma pergunta. Exatamente, perfeito. Larissa, muito obrigada pela explanação. Foi muito pertinente, muito feliz. Reflexões significativas e está aberta para perguntas, pessoal. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta em relação ao tema para a Larissa? Fica à vontade. Boa noite. Boa noite, Larissa. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Que bom ouvi-lo. Você está nos brindando aí nesse 30ª, como a Elô disse no início, nessa 30ª reunião aqui, que estamos através online, né? Não estamos presencialmente, mas foi um brinde a sua presença aqui conosco. Larissa, geralmente os inimigos, como você colocou em um determinado momento, eles estão sempre próximos da gente, né? Não dá para ter como inimigo alguém que a gente nunca viu, né? E quando a gente reconhece isso de alguma forma, né? Talvez primeiro, não sei, comigo acontece isso, vem um sentimento de não aceitação de que aquele realmente é um desafeto, não vou nem chamar de inimigo,
mas é um desafeto, né? Não sei se por vergonha, por pensar assim, não é possível que eu ainda posso considerar alguém como inimigo, né? Então, quando a gente reconhece esse desafeto, né? E vamos reconhecê-lo entre pessoas próximas, né? Qual seria o caminho que a gente deveria trilhar? Qual seria o procedimento íntimo, né? Uma atitude íntima a trilhar quando nos deparamos com essa situação? Excelente pergunta, Paulo. Então, não tenho uma resposta que talvez sirva para todos, né? Mas eu posso compartilhar uma possibilidade que, digamos assim, pode ser útil a alguém. Quando eu, pelo menos, já tive na vida, já consegui identificar essa pessoa, né? Que eu falava assim, nossa, por mais que eu tente, tá complicado. Por mais que eu tente, tem alguma coisa ali que o que a pessoa fala eu não entendo direito, eu tenho dificuldade de compreender, a pessoa tem dificuldade de me compreender, a minha linguagem do amor é uma, a linguagem do amor da pessoa é outra, e a gente sente, né? A gente, como o Paulo falou, finge que não está vendo, mas a gente sente. O primeiro passo é reconhecer, porque não dá para transformar e não dá para trabalhar uma coisa que a gente está negando, inclusive em relação a nós mesmos, né? Todos os defeitos, todas as distorções, todas as negatividades que a gente finge que não existem, elas ficam ali paralisadas, cristalizadas. A gente precisa trazer à luz aquilo que é sombra, inclusive nos relacionamentos, para que a gente enxergue e trabalhe. Então, esse é um primeiro ponto. Só de reconhecer já dá um alívio. Eu lembro que uma vez eu estava meditando sobre essa pessoa, né, sobre essa questão, e me veio uma intuição, como se algum benfeitor, não tenho mediunidade ostensiva, mas a intuição tem para isso, né? Como se alguém me dissesse assim, por que você já quer amar se você pode simplesmente respeitar? Porque eu já me cobrava amar uma pessoa que eu não conseguia amar e aquilo me trazia um peso. E, na verdade, a intuição que veio dizia assim, calma, né? Vamos por etapas, respeite. Amar é depois, amar é consequência, amar vem de forma orgânica quando você conquistar outros valores. E isso já me deu assim um alívio. Ai, meu Deus, não sou... Porque toda vez que eu ia trabalhar certos temas, inclusive nos estudos e nas palestras, aquela pessoa ficava na minha cabeça e eu me sentia hipócrita. Porque eu falava, como que eu vou falar desse tema de perdão se esse relacionamento aqui na família está assim desse jeito, Senhor? E aí aquilo já me deu uma apaziguada. E aí depois, porque esse é um dos pontos facilitadores, quando a gente escolhe olhar para isso, não é olhar do lugar do nosso ego crítico, maledicente, que consegue encontrar justificativa para tudo, e que com certeza vai dizer, mas é porque a pessoa é assim, é porque a pessoa fez isso. Porque quando nós temos uma inimizade com alguém, nós enxergamos naquela pessoa, com lente de aumento, todos os defeitos e todos os problemas. E tudo que é virtude na pessoa, a gente assim, quase não enxerga, quase não comenta. E esse nosso lugar do ego, dessa personalidade de agora, se a gente olha para essa pessoa assim, vai ficar difícil superar. Então, qual é o momento para a gente olhar para esse sentimento mal resolvido, olhar para esse desafeto? É no nosso momento de oração, pedindo ajuda, falando, olha, Senhor, amigos espirituais, eu estou aqui olhando para esse relacionamento, me ajudem a olhar essa pessoa de outra forma, me ajudem a olhar com olhos amorosos, porque essa pessoa tem um anjo da guarda, e esse anjo da guarda enxerga coisas boas nessa pessoa. Enxerga quais as variáveis que fazem essa pessoa agir dessa forma que me desagrada, agir dessa forma que me ofende, agir dessa forma que eu sempre acho que ela está me atacando, que eu sempre acho que foi uma indireta para mim. Então, me mostrem um olhar mais compassivo, me ajudem a ter olhos de ver virtudes, a ter olhos de ver qualidades, a entender melhor o que essa pessoa tem, o que faz com que ela seja assim. E então, quando a gente pede essa ajuda, a gente entra num processo de cura
dessa ferida que nós carregamos, porque muitas vezes é uma ferida. Muitas vezes a gente fica tentando justificar hoje algo que é muito antigo e nós não vamos compreender agora, mas nós podemos trabalhar. E foi isso que eu fiz. Eu fui todos os dias, por anos, meditando e pedindo, me ajuda a olhar. E aí quando eu reencontrava, porque por sorte ou misericórdia, eu não convivia com a pessoa, né? Mas toda vez que eu reencontrava era o teste, se estava melhorando ou não. Eu reencontrava, vinha tudo de novo. Eu falava, meu Jesus amado, não está adiantando nada. E aí, depois de muito tempo, de muito trabalho, um dia, quando essa pessoa veio, eu olhei para ela, já esperando que ia vir aquele turbilhão de sentimentos, aquele incômodo, aquele desconforto, e não veio nada. E pela primeira vez eu consegui enxergar aquela pessoa com lentes menos distorcidas. Consegui enxergá-la de forma igual, percebendo que ela também tinha fraquezas como eu, que ela também tentava acertar e às vezes errava como eu, que muitas coisas que ela dizia não tinham nada a ver comigo, eu que estava vestindo as carapuças. Consegui escutar e enxergar sem estar desviada pelo sentimento da animosidade. Isso acontece do dia para a noite? Não. Por quê? Pelo nosso estágio evolutivo. Então, talvez alguns aqui, em um mês, realizassem esse trabalho com facilidade. Eu precisei de anos. Qual que é essa ferida profunda? Eu desconheço. Mas mesmo não tendo feito nenhuma regressão de memória, eu sei que o sentimento foi curado. E foi a base de muita oração, de muita sustentação, de muita misericórdia. Que a gente possa, então, empregar essa potência da alma, que Leon Denis nos diz ser a principal, que é a vontade, para que isso que precisa ser transformado e que nós viemos para transformar, seja primeiro visto, enxergado, e com a sustentação que a espiritualidade sempre nos oferece, que a gente seja capaz, primeiro de tolerar, depois de ser indulgente, depois de perdoar. E aí um dia, né, a gente vai descobrir realmente o que é amar, esse que hoje a gente está se esforçando para tolerar. Obrigado. Beleza. Oi, pode falar, Aristides. Queria fazer uma pergunta e uma observação para a Larissa. Claro, por favor. Larissa, a sua explanação me fez, assim, matutar, raciocinar. Bem logo no início, quando você falou e que realmente desperta uma atenção da gente, assim, de saber que muitos inimigos foram realmente pessoas que conviveram, né? E isso nos leva a entender a questão da dificuldade do choque de convivência, da interação. Então, daí a gente fica naquela dúvida. É mais fácil perdoar, tolerar o inimigo que está ausente ou mais difícil tolerar o amigo que está presente em convivência, em choque? Depende, né? Depende das intensidades, porque às vezes esse que está na nossa casa e que a gente reconhece que já foi o inimigo, às vezes já tem um tempo que ele foi o inimigo ferrenho. Às vezes a gente já está, imaginemos aquele exemplo que eu dei do meu pai com os meus irmãos. Numa próxima, eles podem vir na mesma família de novo, já vai estar mais fácil, porque é um processo. Agora, quando é um inimigo que está na nossa convivência e que esse passado como inimigo está muito recente, a coisa vem mais difícil. E aí, às vezes, fica mais difícil, fica mais fácil conviver com o inimigo externo, porque pelo menos na casa a gente foge dele e está em paz. E se é um passado muito recente, ele está na nossa casa, aí a gente não sente tranquilidade nem dentro de casa. Mas tudo depende da gradação, né? Como eu falei no início, existem gradações de desafetos, de inimizades. Então, essa gradação é que vai determinar o que é mais difícil. Agora, a espiritualidade, quando faz esses planejamentos, utiliza sempre de muita sabedoria. Então, a gente sempre vai encontrar um filho de Deus abençoado que vem ali naquele grupo
para dar uma pitadinha, para dar uma facilitada, aquela pitada da misericórdia, né? Porque se deixasse só os inimigos, eles iam se digladiar. Então vem sempre aquele que é o em cima do muro, né? O panos quentes. Não, veja bem, mas tá, aquele que não é inimigo de ninguém, daquele grupo, que o inimigo está em outro lugar, para facilitar aquele relacionamento. Então, mesmo quando estão todos em casa, sempre tem alguém ali que a pessoa fala, ah, pelo menos eu tenho fulano, né? Pelo menos alguém ali eu tenho um relacionamento mais fácil. Eu estou lendo aqui no chat, Margarete falou, obrigada, Larissa, ótimas reflexões. Sidéria colocou, foi tão bem colocado e explicado, estou admirada com suas palavras, gratidão. Tassiana colocou, muito obrigada, Larissa, foram momentos muito agradáveis ouvir suas reflexões. E Elizabeth colocou, Larissa, uma explanação adorável. Então, é isso, foi amor, assim, em massa, adorou. E, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E, igual foi falado com o Luiz, sabe? Do início, na parte musical, assim, foi mal, não tem mais jeito, tá? Essa parceria aqui já tá firmada. Então, é isso. Pode deixar. Está firmada e a gente mantém contato e combina. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pelo convite.